Muito boa tarde, bem-vindos ao nosso segundo monólogo de Direito Comercial. Depois de fazermos uma espécie de arquitetura daquela que é a nossa disciplina, hoje vamos falar sobre pessoas. Hoje vamos começar a falar sobre personalidade jurídica e olhar para o artigo 76º, o artigo 66 do Código Civil, que nos diz que a personalidade adquire-se no momento do nascimento completo. Ou seja, a tal suscetibilidade de ser titular de direitos e obrigações, para recorrer às sábias palavras de Castro Mendes, inicia-se com o nascimento completo. Dito assim, desta forma simples como que está desenhado no artigo 66 do nosso Código Civil, quase que ficaríamos com a sensação de que o tema não levanta celeuma, que é um dado pacífico entre a melhor doutrina de que, durante toda a gestação, o embrião, uma coisa que para o direito não tem uma especial acuidade, ou, pelo menos, não se deve considerar uma pessoa jurídica, porque só depois do nascimento completo, depois da criança sair do ventre materno, independentemente ou não do corte do cordão umbilical, é que nós temos uma pessoa jurídica. Pois bem, se quiserem, hoje o mote desta nossa conversa, força de expressão, porque eu estou aqui sozinho a tentar dialogar convosco, estes monólogos, como lhes chamamos, mas dizia-vos, se há ponto que eu hoje gostava de frisar, é deixar claro que o tema é profundissimamente controverso. Não faltam os autores, os excelentes autores, Campos, Carneiro da Fraga, entre muitos outros, que dizem que não, que a personalidade jurídica é inata à pessoa humana e que existe não desde o nascimento, mas desde que existe um ser vivo. Não necessariamente no momento da fecundação, mas se quiserem, no momento do zigoto, para simplificar esta nossa conversa. E é este ponto que eu queria chamar a vossa atenção. Na bibliografia que acompanha a disciplina, remeto-vos para alguns textos legais onde a problemática é traçada e que vos vou convidar a refletir sobre ela. Não vou, porque acho que não é o papel de um académico em sala de aula, tomar posição sobre o tema, oferecer-vos aquela que é a minha convicção. Quero antes que vocês formulem as vossas, mas deixando claro os problemas que se levantam. Há uma citação de Menezes Cordeiro, que não a faço aqui, mas que vos convido a conhecerem, está na página 257 do seu manual, que nos traça, se quiserem, de uma forma para jurista entender, todo o processo que vai desde a fecundação ao nascimento. Grosso modo, o que é que pretende explicar o professor Menezes Cordeiro? Pretende explicar que, muito antes da criança nascer, já há uma criança. Ou seja, que o cérebro, o coração, os órgãos, tudo isso já existe no embrião, ou no nascituro, por usar a expressão legal. Hoje em dia, até, o avanço fenomenal da técnica até já nos permite fotografar o embrião. Com certa graça, já vamos hoje ouvindo alguns babosos pais e babosas mães a olhar para a ecografia e a já tentar ver as parecenças que vai ter o embrião. Também, e sobretudo desde que houve a atual legislação sobre a interrupção voluntária da gravidez, sobre o aborto, que parece que esta questão está levantada. Que parece que esta questão não levanta hoje grandes problemas, que é uma questão determinada,
pacífica. Pois bem, não é, nem nunca foi. Por exemplo, o Código da Hammurabi, 1700 anos antes de Cristo, algumas gerações atrás, portanto, já punia a morte de uma pessoa dentro da outra pessoa. O Antigo Testamento proíbe. O juramento de Hipócrates, 4 séculos antes de Cristo, proibia a úvula abortiva. Poderão dizer-me bem, mas quando nós chegamos à Grécia, aqueles grandes filósofos que norteiam o nosso pensamento ocidental, desde logo para Platão e Aristóteles, nenhum nem outro punia antes, até concordavam com a prática do aborto. Pois bem, mas cuidado com a força do argumento, porque quer Platão, quer Aristóteles também concordavam com o infanticídio. Ou seja, não nos vamos limitar à prática abortiva até às 10, 15 ou 22 semanas, vamos permiti-las mesmo depois de que haja nascimento. Há uma reflexão que se deve fazer. E até uma reflexão que nunca se fez, infelizmente, em Portugal. Infelizmente, aquelas chamadas causas fraturantes, expressão que eu abomino, mas que hoje recorro a ela para facilitar este nosso diálogo, têm sido mais do que politizadas, estupidamente partidarizadas. Ou seja, de um lado os liberais, que são modernos, abertos às novas realidades sociais, e do outro lado os conservadores, retrógrados, subjugados ao peso da Igreja, que condenam esta modernidade dos costumes. A questão é muito mais complexa que esta. Infelizmente, a discussão em Portugal, sobretudo o caso do aborto, foi prejudicada não apenas pela partidarização, como, talvez mais grave do que isto, com o facto daquela discussão se ter como pano de fundo a questão da criminalização. Porque são problemas absolutamente diferentes e até, se me permitem, enquanto civilista, problemas menores. Saber se é ou se não é crime, se a mulher vai ou não vai poder ser presa por... é um problema interessante para os penalistas, mas que não resolve o nosso problema. E o nosso problema, recordo, é saber que se existe ou não existe uma pessoa humana antes do nascimento. Ou, para recordar a provocação que vos deixei a meditar na semana transata, saber se há ou não, dentro da barriga da mulher grávida, uma pessoa, ou se é apenas e tão só juridicamente. Dito de outra forma, o que é que se protege quando se pune o aborto? Pelo aborto, porque é bom deixar claro isto, que o aborto, face à legislação portuguesa, continua a ser proibido. E mais, a ser criminalizado. O que existe é casos excepcionais em que não se considera crime a prática de interrupção voluntária da gravidez. Voluntária com muitas aspas. Eu fujo da expressão porque faz-me sempre alguma comichão utilizar. Mas, repetindo o que disse agora, se o aborto é ilegal em Portugal, porquê? O que se protege? Protege-se uma vida que não existe? Protege-se uma pessoa que não existe? Protege-se uma expectativa daquilo que pode vir a existir? É isto que se suscita. Estamos a falar daquilo que a melhor doutrina designa o estatuto jurídico do embrião. E falar do estatuto jurídico do embrião é levantar problemas interessantíssimos. Vamos, por exemplo, saber uma coisa. Saber se o início da personalidade é com o nascimento ou se é antes. E se for antes? Vamos dar por boa a tese daqueles que abraçam que há um direito anterior. Poderá a criança, depois de nascer, ser indemnizada por alguma patologia, algum problema que tenha acontecido durante a gravidez?
se há um direito a não nascer, ou seja, a indenização por vida indesejada, que já hoje se discute em Portugal. Os casos são nestes termos. Há uma mãe que, por déficit de informação médica, acaba por gerar uma criança portadora de grandes doenças terríveis, doenças que até justificariam, face ao nosso quadro legal, que a mãe tivesse a optar por uma interrupção voluntária da gravidez. Não o fez. Nasce a criança. O que é que se discute hoje? Discute se aquela criança amanhã poderá exigir uma indenização por ter nascido daquela forma, aquilo que se chama se há ou não há o direito a não nascer. Se, por outro lado, abraçamos a tese de que há personalidade jurídica desde a fundação ou desde a migração, então valores outros se levantam. Perguntar isto. Mas se há uma pessoa jurídica, então tem o direito de nascer, terá o direito a nascer saudável. E se a mãe não respeitar este direito? Vamos dar o exemplo da mãe que é dependente de droga ou dependente do álcool. Será que há aqui hoje um mecanismo que possa obrigar aquela mãe a ter uma gravidez saudável? Internar aquela mãe, obrigando-a a ter uma gravidez saudável? E como se faz isto? Impondo um internamento compulsivo, impondo uma sanção pecuniária compulsória. Mas, e os embriões? Os embriões sedentários hoje, que resultam das técnicas de procriação medicamente assistida. O que podemos fazer com eles? Jogamos-los fora? Poderemos utilizá-los para estudos científicos? Todas estas questões são prejudicadas pela resposta àquela que vos deixei. Saber quando começa a personalidade jurídica. Se saber quando começa a personalidade jurídica suscita um conjunto de dúvidas, algumas profundamente complexas, também é interessante o reverso da mesma medalha, ou seja, saber quando termina a personalidade jurídica. E aí o consenso é mais simples. A personalidade jurídica termina com a morte. Complexo é perceber que é morte. Já não entro numa discussão interessantíssima, direito obrigacional, saber se a morte é o último momento da vida ou se a morte é o primeiro momento para além da vida. Para o direito das pessoas e da família, essa discussão tem uma irrelevância, tem quase uma irrelevância, uma relevância muito, muito à letra dos temas que aqui debatemos. Agora, o exato momento da morte, isso levanta problemas jurídicos fundamentais. Historicamente se entendia que era o padecer do coração ou não respirar, com todos os avanços médicos. Permite esta coisa fabulosa que é viver sem coração, viver sem órgãos vitais. Um órgão vital que para conseguir voltar a colocar aquele órgão a funcionar. Então, como é que nós sabemos o momento a partir do qual podemos dizer que aquela pessoa já não está entre nós, já não está viva, aquela pessoa morreu? Isto não pode ser um critério jurídico, será um critério médico. O que faz o jurista é tão só aceitar os contributos da medicina e dizer, sim senhor, então se o momento é aquele, se o momento hoje é a cessação irreversível das funções de um tronco cerebral, então é aceitá-los. Ou seja, aceitar a morte cerebral como momento final da vida e reconhecer que a partir daí cessa a personalidade jurídica. Agora, cessar a personalidade jurídica significa duas coisas. Que se extinguem direitos pessoais, que se transmitem os direitos patrimoniais, direitos sociais. Agora, cessando a vida, temos um cadáver, temos um morto. E que se levantam também um conjunto de problemas, nomeadamente sobre o estatuto jurídico do cadáver. Tem grande interesse dois aspectos. A tutela da imagem do falecido e o respeito devido aos mortos. E dentro do respeito devido aos mortos, toda esta complexa problemática da doação de órgãos que em Portugal tem um regime que, para não dizer mais, será pelo menos sui generis.
Mas sobre isto e outras coisas falaremos depois nas nossas conversas 5 horas. Até breve, meus caros bichinhos.